Fala, galera, tudo bem? Chegando aqui para conversar um pouco com vocês sobre o jogo de hoje, né? Nosso pós-jogo, fazer algumas análises. Importante a gente lembrar sobre as coisas que têm acontecido dentro do Vasco e trazer para vocês aqui o meu pensamento sobre aquilo que realmente, né, norteia o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero te agradecer por estar aqui conosco. Quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente. Para o crescimento do nosso trabalho, chama a galera para vir aqui assistir os vídeos também, se você estiver gostando. Se não estiver gostando também, pode deixar seu dislike aí, sempre com muito respeito, porque a gente está aqui para poder aprender e fazer um canal cada vez melhor para você, torcedor vascaíno, beleza? Bom, Vasco hoje jogava em casa, vinha de um jogo ruim lá, né, no Alfredo Jaconi contra o Juventude, um jogo onde o Vasco tomou gols rápidos e, por sinal, a zaga do Vasco é algo que tem assustado muito, né? Não somente essa temporada, mas como as anteriores. E hoje ficou claro, mais uma vez, que o Vasco está, de novo, cometendo os mesmos erros. E o Diniz, na entrevista coletiva, chegou a falar sobre isso diante de uma pergunta que foi feita. E ele falou que não é o normal do Vasco ganhar de 6-0, todo mundo sabe disso, né? A gente sabe que não é o normal do Vasco. Mas que aquilo ali foi algo que talvez tenha trazido um conforto para os jogadores e eles se desligaram nessas duas partidas. Eu já tenho uma outra visão sobre isso. Acredito que alguns detalhes podem estar acontecendo internamente. Inclusive, hoje a entrevista coletiva demorou demais a acontecer e a gente até pensou, né, que de repente o Diniz poderia ser demitido, mas eu acho que nesse momento não seria o ideal. Hoje o Diniz entra com o mesmo time que ganhou, né? Com exceção do Paulo Henrique, que estava fora por dores na coxa, que ganhou do Santos, que fez aquela goleada no Santos, que todo mundo estava pedindo isso aí, culpando o Verratti no último jogo, dizendo que o Verratti que era o culpado e tudo. A maioria da galera falando isso. E eu já quero deixar aqui que os menores dos problemas que nós temos hoje é o Verratti, ok? Os menores dos problemas que nós temos hoje dentro do Vasco é o Verratti. Tem a chegada aí, né, de zagueiro, né? Como a gente sabe, o Vasco já contratou um zagueiro, agora tá vindo aí com um atacante também, com o Matheus, né? França. E vamos ver, cara, se vai dar certo isso. Fato é que o Vasco hoje não tem banco, continua sem elenco, continua sem zaga. O Hugo Moura hoje completando a zaga com o Lucas Freitas. O Lucas Freitas não tem condições de ser titular no time do Vasco. O time do Vasco hoje muito lento, tocando bola somente nas laterais. Falei isso ainda lá no Instagram, no intervalo do jogo, que estava muito lateralizado o jogo. E o Diniz me parece um pouco perdido dentro daquilo que ele mesmo preza de futebol. Ele mesmo preza de esquema tático, né? Ele joga o Hugo Moura para a zaga, porque mesmo tendo dois zagueiros ali, que seria o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos, ele confia, o que parece, no Hugo Moura na zaga junto com o Lucas Freitas, entra com o Jair e Thierry. Meio campo do Vasco é povoado, mas mesmo assim, as falhas do Vasco de marcação, que com o Pumita, porque isso acontece constantemente, e o não retorno do Ryan, acabou ali acarretando no primeiro gol do Corinthians. O que me chama a atenção é o Vasco não estava marcando da forma que vinha marcando nos últimos jogos. O Vasco não estava com a marcação encaixada, estava todo mundo distante. O Paulo Henrique na direita ali ajuda muito o sistema defensivo do Vasco, assim como apoia muito e ajuda no sistema ofensivo também. Mas hoje, você vendo os gols do Corinthians, foram tudo, a maioria nas costas ali, com exceção, né, do gol ali da realidade na realidade, o gol que envolve, né, o Vasco nesse sentido. O segundo gol, liberdade para o Garro. O primeiro gol, liberdade para o Bidon. O Bidon cruza aquela bola ali, né? Bidu cruza aquela bola, dá um passe aquela bola ali, né, no meio da área e encontra o Maicon ali. O Maicon faz 1-0. Depois, logo, o segundo gol do Corinthians. O Vasco empata com o Verratti, quando o Verratti entra com o Tietchan machucado, de pênalti. O Vasco não criou muitas jogadas. O Vasco só teve jogada ali do Coutinho, que bateu aquela bola curvando, e a bola do Ryan no primeiro tempo, que foi no travessão, com a defesa do Hugo Souza. Enfim, muita situação que leva o torcedor vascaíno a pensar assim, que esse ano vai ficar difícil a gente escapar do rebaixamento. É uma coisa que eu penso muito, eu acredito muito no trabalho do Diniz, mas eu não estou conseguindo ver
dinâmica dentro do grupo do Vasco. O Verratti, aqui não dizendo que ele é culpado ou não, ele postou um stories, ou os assessores dele postaram stories, onde ele é o segundo maior, né, argentino aí, atrás somente de Messi, com gols na temporada. E aquilo ali, antes do jogo, querendo ou não, soa mal, parece que tem alguma coisa interna. A torcida grita o nome dele na hora que ele vai para o banco, a torcida grita o nome dele na hora que ele entra, na hora que ele faz o gol, todo mundo sabe que o Verratti, como eu disse, é o menos culpado possível dentro desse time. Só que o Vasco hoje entrou parecendo que estava jogando um treino qualquer, parecia que estava morto e estava tocando a bola de lado. O Vasco hoje entrou parecendo que queria que acabasse o jogo logo naquele momento. A realidade é essa. O Vasco não criou, os jogadores não vieram. Você viu o Nuno com a boca aberta o tempo inteiro. Aí você vai falar, pô, Léo, mas são 3 dias, né, cara? Jogaram 3 dias atrás, agora já voltaram, vai ter que jogar de novo. Jogou o jogo atrasado no meio de semana. Cara, uma coisa que a gente não está se atentando aqui é a preparação física do Vasco. Hoje, inclusive, após o jogo do Corinthians e Vasco, muitas páginas de Vasco, aí, ou que se dizem de Vasco, colocaram uma possível chance do retorno do Ramon Dias com o Emiliano, devido a eles terem sido pedido demissão do Olímpia. Pô, pode acontecer isso? Cara, acho pouco viável acontecer isso, tá ok? Desistam disso, desistam de inflamar o torcedor com isso, porque eles têm causa na justiça com o Vasco. O Ramon Dias não saiu bem daqui, mas se tem uma coisa que eu sinto falta da época do Ramon Dias, era que os jogadores eram preparados pelo Diego Pereira. Essa sim eu sinto muita falta. E a gente não está se atentando para que a preparação física continue da mesma forma dentro do clube. Tá ok? O Diniz chegou com a sua equipe técnica, mas o coordenador de performance continua o mesmo. E isso é muito complicado, porque a longo prazo eu sabia que ia acontecer isso. Jogadores lesionando, jogadores correndo pouco, jogadores mortos, como o Coutinho hoje estava andando em campo e o Nuno também estava andando em campo. O DVD não acertou nada. O campo de São Januário parecia estar um pouco mais pesado hoje. E o Corinthians se aproveitou da falha ou daquilo que o Diniz causou de falha, né? Porque quando ele entra com o Verratti ali, saca o Tietchan, porque o Tietchan estava machucado, entra com o Verratti, ele abre todo o meio campo, né? O Cauã Barros só foi entrar quase que na metade, mais a metade do segundo tempo, para controlar um meio campo que só estava ele. Não tinha mais ninguém, era o GB, e então ele entupiu de atacantes para ver se chegava ao gol. Inclusive o Vasco teve chance de empatar por erros do Corinthians. O Andrés Gomes, não tem nem como a gente falar do jogador aqui, se ele entrou, se ele não entrou bem, criticar ou elogiar. Ele só deu o passe ali, deu um bom passe, foi para dentro, com as bolas que chegou até ele, ele conseguiu fazer por onde, mas o Vasco precisa melhorar para ontem, tá ok? Tem a chegada do Robert Renan, que já está aí encaminhada. Agora tem a notícia de que o Natan, que é irmão do Wesley, né, que jogou no Atlético Mineiro, poderia ser também um alvo de reforço do clube, e eu acho que isso também seria interessante. É um jogador que ajudou muito o Atlético Mineiro, totalmente diferente do irmão dele, que o torcedor vascaíno realmente não tem saudade do Wesley, na época que o Wesley jogou. Mas, enfim, a gente precisa ter um norte, porque senão vai ficar muito difícil, cara, ganhar do Botafogo. O Botafogo tem elenco, tem rodagem. Você viu hoje que estreou o jogador chegou anteontem, já estreou hoje fazendo 2 gols. E assim, o Vasco não consegue colocar os jogadores que chegam, são jogadores que dependem de adaptação, jogadores que são promessas, assim como o André Gomes, não falando que o André Gomes é ruim. O Matheus França, não sei se vai estar liberado para a Copa do Brasil. O Vasco precisa para ontem. E hoje eu vi a maioria das falhas do Vasco. Lateral esquerda, não tem como ser um reserva do Lucas Piton, o Leandrinho, e nem o outro jogador lá, o Vitor Luiz. Tá? Não tem como, na minha visão, isso. Na minha concepção, lateral direita do Vasco não pode ser o Pumita, o reserva imediato do Paulo Henrique também. Inclusive, conversa de bastidores, o Paulinho estava querendo sair do Vasco, porque parece que o Diniz treinou com o Leandrinho na vaga de lateral direito. Então, assim, eu estou achando, sinceramente, que dentro do Vasco pode estar tendo um racha de ego. O Verratti por ficar no banco, o Diniz por querer dar esporro em todo mundo, e hoje pegaram isso, ele falando com o Ryan, é o estilo Diniz de ser, mas muitos jogadores não aceitam isso e acabam revertendo isso dentro de campo, fazendo corpo mole. Os caras que estão no Vasco hoje precisam entender que precisam vencer, precisam se afastar da zona de rebaixamento. Hoje o Juventude perdeu,
deu um respiro pra gente, mas amanhã tem um Vitória contra o Flamengo também. E esse negócio de ficar torcendo, cara, para os times de baixo, para que a gente possa ter a chance de ficar fora da zona de rebaixamento é absurdo. Hoje o Vasco tem 19 pontos. O mínimo para fugir da zona de rebaixamento, segundo os matemáticos, são 45. Olha só quantos pontos faltam para frente, ainda faltam 25 pontos. O Vasco tem uma campanha ruim com o Diniz, né, dentro do recorte desde a chegada do Diniz. Então, assim, tem um aproveitamento de pouco mais de 36%. E isso não é legal, isso não é legal. O Vasco não está conseguindo performar. Admar Lopes e Pedrinho vão ter que, para ontem, trazer mais reforços, cara. Não são somente 2 zagueiros, não tem mais um ponta para chegar, né? O Vasco precisa de volantes, porque tá nítido aí que quando o Tietchan sai, quando o Jair não performa, o Vasco não consegue. Tem o Cauã Barros, mas precisa ter mais alguém. O Vasco precisa ter alguém para armar o jogo. Esse cara não pode ser somente o Coutinho, porque o Coutinho, quando não rende, não tem ninguém para armar essas jogadas. Então, o Vasco precisa urgentemente de jogadores desse nível. Eu sei que o Matheus França pode fazer tanta ponta quanto também o meio-campo, mas, enfim, é muito pouco para um time que vai jogar uma partida decisiva no meio de semana contra o Botafogo, na primeira partida, que não pode perder dentro de casa, porque senão não vai conseguir reverter no tapetinho, tá? O Vasco precisa, para ontem, botar a cabeça no lugar, deixar o ego de lado e fazer o que tem que ser feito, porque eu estou vendo isso. Eu acho que é uma briga de ego. Além de falta de elenco, existe uma briga de ego dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá ok? Eu quero a sua opinião aqui, mas basicamente é isso. A gente está falando mais vezes lá no Instagram sobre reforços. Fica ligado lá. Fica ligado aqui nos shorts também. Mas não deixe de seguir a gente, compartilhar, comentar, porque é sempre importante a sua opinião aqui conosco. Então, eu quero saber de você. O que você achou do jogo de hoje? Você tem esperança que o Vasco vá fugir da zona de rebaixamento? Que o Vasco não caia esse ano? Que o Vasco consegue passar pelo Botafogo na Copa do Brasil? Deixe sua opinião pra gente, deixe seu comentário, siga a gente e siga nossas redes sociais também. Tamo junto. Saudações vascaínas.